os nossos trabalhos para começar com bomba. Já temos atualizações. Ontem nós trouxemos aqui que Ricardo Rocha, o suposto filho de Gugu Liberato, ele fez um pedido, né, na justiça para reabrir o processo onde ele pede o reconhecimento de paternidade. A gente trouxe no ano passado, trouxemos no início desse ano as atualizações, que o exame de DNA que foi feito utilizando o material genético dele e da Dona Maria do Céu, a mãe do Gugu Liberato, tinha dado negativo. A justiça então tinha arquivado o processo e autorizado a família a continuar ali com a partilha da herança, o que foi feito já no final do ano passado, né? Porém agora, no início desse ano, na verdade ontem, chegou a notícia que o Ricardo Rocha começou, ele entrou na justiça, ele ingressou na justiça para reabrir esse processo, questionando a maternidade do Gugu, ou seja, que a mãe do Gugu, a Dona Maria do Céu, não seria a mãe dele de verdade, trazendo todo ali um histórico de que ele seria filho, na verdade, dos irmãos, né, da Dona Maria do Céu, do irmão ou da irmã, né, que se fosse da irmã era porque a irmã era menor de idade, por ser década de 50, ela teria adotado o Gugu, ou no caso poderia ser do irmão com uma outra mulher, que o irmão faleceu e essa outra mulher não identificada, não se sabe quem é, que seria a verdadeira mãe do Gugu Liberato. E em meio a esse caos todo, o advogado ali da família, o advogado das filhas do Gugu Liberato, ele se manifestou, né, após esse suposto filho contestar a maternidade do Gugu, tá? O advogado, então, inclusive o Ricardo Rocha, ele contestou na justiça o resultado negativo também do exame de DNA que foi feito em dezembro do ano passado. O Nelson Williams, que representa as filhas gêmeas do Gugu Liberato, se manifestou com exclusividade, Ítalo, para o portal Léo Dias, sobre as recentes declarações ali do empresário. Ele questiona a maternidade, como a gente trouxe, da Maria do Céu, mãe do comunicador. O advogado, então, classificou o Ricardo Rocha, gente, lembrando que esse é o advogado que representa as filhas do Gugu Liberato, tá? O advogado Nelson Williams. Segundo ele, com exclusividade trazida pelo portal Léo Dias, o Ricardo Rocha, ele é um oportunista e alertou ali na insistência, né, nessa tese infundada que configura uma tentativa desleal de tumultuar o processo. Segundo, mais uma vez, o advogado, tá? Foi o advogado. Segundo Nelson Williams, não há mais espaço para complacência e qualquer nova investida jurídica leviana será rigorosamente combatida. O Ricardo Rocha, segundo o advogado, deve ser responsabilizado legalmente, inclusive no aspecto financeiro, por eventuais prejuízos decorrentes dessas ações que ele vem movendo. O advogado ressaltou ainda que 2 testes de DNA realizados por laboratórios conceituados confirmaram que Ricardo Rocha não é filho do Gugu, tornando aí essa alegação completamente descabida do ponto de vista jurídico e científico. A justiça reabriu esse processo depois que a defesa do Ricardo Rocha apresentou alguns documentos que apontam a possibilidade do Gugu ser filho da tia, a Germana Moraes, ou do tio Antônio Augusto, ambos ali irmãos da Dona Maria do Céu. Em dezembro foi realizado esse exame, como eu falei, usando o material genético do Ricardo Rocha e da Dona Maria do Céu, que deu incompatibilidade, mas aí o empresário, o Ricardo Rocha, ele contratou um geneticista para analisar as amostras e apontou que há uma compatibilidade genética para comprovar esse vínculo parental, né? O que eu questionei ontem e que eu trago para cá também é como que esse geneticista contratado teve acesso a essas amostras. Que eu saiba, somente os laboratórios têm acesso a essas amostras. Não é simples assim. Ah, não, solicitou, tem aqui acesso à amostra. Não é desse jeito que funciona. Não é a festa da manga. Não é cada um faz o que quer. Não é uma quermesse que você pede e você tem. Por isso que existe todo o rigor da justiça, ao menos é assim que a gente espera que seja, para que esse tipo de processo corra e corra com a devida competência. Então ele contratou um geneticista, foi lá, teve acesso, beleza? Ah, não teve ali o positivo, mas tem um vínculo genético. Ah, gente, alguma coisa tá muito errada aí.
2 laboratórios conceituados e algum desses laboratórios cedeu material genético? Ou o geneticista foi lá na casa da dona Maria do Céu tirar o sangue dela também? Tem alguma coisa muito errada nessa história e a defesa do Gugu deveria ter se pronunciado, a defesa das filhas, na verdade, deveria ter se pronunciado também em cima disso, viu? É muito estranho, né? A conta parece não fechar nem na ida e nem na volta, né? A gente fala muitas vezes aqui sobre esse caso onde parece que agora vai finalizar, parece que agora tá resolvido, parece que agora finalmente a família vai poder ficar, né, dividir ali a herança da forma que eles, que o Gugu queria, né, e que eles acordaram depois de muito tempo de briga, né, antes até do Ricardo Rocha entrar na jogada, já tinha uma briga judicial entre parte da família, mas assim, o que acontece agora? Esse novo caso, ele é muito esquisito, Daniel, porque até pelo que eu trouxe ontem, onde eu questionava aqui qual que é a base física para que a justiça aceite reabrir esse caso. Por que que ele trouxe essas informações de que foi a tia? Ele tirou da onde essa informação? Da onde que saiu isso? Que, o Gugu é filho da tia. Então, assim, será que realmente tem um fundo de verdade nisso? Será que foi feita uma investigação de uma forma, né, paralela, exatamente? Por que chegou nesse ponto e por que a justiça aceitou reabrir esse caso? Né? Alguém comentou ontem aqui que tem que esgotar todas as possibilidades e tudo mais. Eu concordo, tem sim que esgotar as possibilidades dentro da medida do que é razoável também, né? Porque aí foi até o que a gente brincou ontem. Daqui a pouco o Gugu não é filho da mãe, né? A mãe não é mãe do Gugu. O Ricardo Rocha é o único filho, porque ele já botou em dúvida também a paternidade do Gugu em relação aos filhos do Gugu, né? Tanto ao João quanto às gêmeas. Então, assim, qual que é esse poder que o Ricardo Rocha tá tendo? E que a gente não sabe ainda, que a gente não sabe. Talvez, é o que eu sempre falo aqui sobre fragmentos de notícia. Talvez exista alguma coisa material que a gente não teve acesso, porque ele mesmo não vem a público falar sobre isso. A gente fica sabendo sobre o que é divulgado na mídia. Claro, é normal, é um processo sigiloso. É comum isso acontecer. Mas a gente que tá de fora e vê pedacinho aqui, pedacinho ali, a gente fica se questionando qual que é a prova material trazida pelo Ricardo Rocha para que esse caso fosse reaberto. Outra coisa, a situação do geneticista também me traz muita estranheza. Por que que essa informação dos 90% de compatibilidade não foi trazida antes, está sendo trazida agora? Porque na época em que o resultado... Na época não, que não tem tanto tempo assim. Mas quando o resultado negativo saiu, só foi dito que ele não era filho e que os 2 exames feitos por 2 laboratórios diferentes, né, que se eu não me engano foram, inclusive, apontados pela justiça, davam que ele não tinha essa compatibilidade de... no caso, né, compatibilidade genética com a dona Maria do Céu, que é a mãe do Gugu. E agora é mais fácil a mãe do Gugu não ser mãe do Gugu do que o Ricardo Rocha não ser filho do Gugu. Então é realmente um negócio que, assim, a conta pra mim não fecha nem na ida e nem na volta. Tem alguma coisa que a gente ou não teve acesso e não tá sabendo, ou falta algum pronunciamento por parte da defesa, né, da família do Gugu, porque a gente sabe que depois que eles se acertaram, virou meio que um lado contra o outro, né? O lado da família do Gugu, que já tá com a herança dividida, contra o Ricardo Rocha agora. Vamos ver o que vai ser dito nos próximos dias, mas tudo faz parecer mesmo que é uma forma de, olha, o Gugu precisa ter essa situação aí, onde ele precisa abrir ali tirar o corpo do Gugu, né? Enfim, uma situação que deve ser tenebrosa para a família. Com certeza. Para fazer esse exame de DNA. Mas realmente, assim, para mim essa história tá muito esquisita. Tá muito esquisita. Tanto nessa situação do geneticista, repito, que fala que teve 90% de compatibilidade, quanto nessa história de que a mãe do Gugu não é mãe do Gugu. De onde que eles tiraram isso? De onde que veio isso?
Da onde que veio isso? Ele só tive uma ideia aqui, ó. A mãe do Gugu não é mãe do Gugu, não, tá? O Gugu é filho dos tios, avós, né? Dos tios, na verdade, dos tios, né? Então, assim, não sei, tá faltando alguma coisa, tá muito solta essa história, e agora o Nelson Williams fala aí sobre o Ricardo Rocha ser um oportunista, nas palavras do próprio advogado das filhas do Gugu Liberato, né, das gêmeas. É muito estranha essa história. Muito estranho. A gente não questiona que a possibilidade, gente, possível tudo é. Tudo é possível. Certeza. A gente questiona de onde essas informações vieram, porque senão vira teoria da conspiração. Então, se existem documentos, quais são esses documentos e o que eles comprovam? Porque hipótese é uma coisa. Hipótese é a ciência, quem trabalha com hipótese é a ciência. Né? E a gente não está falando de um caso científico aqui, apenas na parte do DNA, claro, né? Mas parece que o Ricardo Rocha, todo custo quer a exumação do corpo do Gugu. Então, assim, e a família parece que impede isso, exuma logo de uma vez, faz logo esse DNA, e se der negativo vai fazer o quê? Ah, não, mas aí, foi o que eu falei ontem, exumou o corpo errado, não era, pegou o corpo ali, não, o Gugu tinha uma não sei o que, implantaram alguma coisa nele. Tinha dois DNAs diferentes. Tinha dois, igual aquela novela da Travessia, que a mulher tinha dois Nossa, absurdo o negócio que esqueci o nome da personagem. Ela tinha uma doença lá que o exame de DNA dela com o filho deu negativo, né? Que ela tinha um problema, enfim, né? Então, assim, vão criar milhões de teorias. Pra que isso, não é? Então, assim, de onde surgiu essa informação? Só porque a gente sabe. Só porque tem uma semelhança ali, igual nessa imagem que a gente sempre fala que tem uma semelhança ali, mas isso. Que exumem logo de uma vez, né? Eu quero que isso realmente chegue ao final, né? Torço para que, caso ele realmente seja o filho do Gugu, ele tenha o direito à fatia dele. Sem dúvida nenhuma, não é isso que a gente está questionando, a gente quer saber a base, né? Porque da forma que a informação chegou, parece que, vamos pôr aqui no chat GPT, qual que é a chance de eu ser filho do Gugu? Ficou parecendo isso. Não tô dizendo, obviamente que eu só tô dando um exemplo aqui jogado ao Léo, mas é o que fica parecendo, né? O que tá faltando? O que tem nessa história que a gente não tá sabendo? É o que fica parecendo, né? Um questionamento aí que vai continuar sendo feito até esse resultado sair. E é aquilo, a exumação vai, no final das contas, vai ter que acontecer mesmo. Vai resolver todos os problemas de uma vez só, tá? A gente vai seguir acompanhando e atualizando vocês aqui, lembrando mais uma vez que tem uma playlist onde a gente fala sobre o caso Gugu desde o começo, tá? E